Olá, meus amigos do canal H+, sejam muito bem-vindos para a nossa primeira aula sobre um tema novo aqui no canal, Primeira Guerra Mundial. E eu não consigo explicar o porquê ela começou, então eu coloquei como. Eu acho mais apropriado. Qual a diferença? A diferença é que muitas vezes, se eu colocasse a pergunta, por que a Primeira Guerra Mundial começa, eu vou dizer que esta guerra teve causas que determinaram seu início, que eu sei estas causas. Por exemplo, a corrida armamentista, o sentimento imperialista, o nacionalismo, a disputa econômica entre a Alemanha e a Inglaterra, que foram todos estes elementos, além do assassinato gravilo, do Franz Ferdinand, que estes elementos aqui foram causas da Primeira Guerra Mundial. Mas, se nós fizermos uma análise mais profunda, a gente vai ver que corrida armamentista não era uma realidade daquele tempo, que a Alemanha, de modo algum, conseguia rivalizar economicamente com a Inglaterra, que a política de alianças não era uma política para confronto, era uma política para evitar os confrontos. Então tem uma série de elementos aí, que me impedem de dizer para vocês, não, a guerra começou por causa disso, por causa daquilo outro. Então eu vou evitar criar este atrito. A pergunta como, a gente vai analisar todos os elementos que aconteceram naquele tempo, e aí a gente vai determinar, olha, aconteceu isto e a guerra começou, tá? Então eu já deixo esse primeiro, assim, a primeira questão, assim, já em jogo com relação ao título, tá? Eu não vou vender um produto que eu não sei e eu não falo somente por mim, tá? Muitos historiadores consagrados evitam usar, este determinismo, assim, o porquê que a guerra começa. Dia 28 de junho de 1914, nós temos uma cidade de Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina, com um dia ensolarado, amanhecendo, com um dia mais quentinho, tinha chovido no dia anterior, e fazia frio. Neste dia bonitão que vai chegar o herdeiro do trono, do Império Austro-Húngaro, o Franz Ferdinand. Ele vai trazer a Sofia, sua esposa. Os dois vão chegar ali, eles estavam inclusive já alguns dias, porque o Franz Ferdinand estava acompanhando alguns exercícios militares ali em Leeds, e aí no dia anterior eles tinham visitado uma feirinha, estava tudo tranquilo. Hoje a visita era oficial, tá? Porque é um território, da Áustria-Hungria, que a Áustria-Hungria tinha anexado, e neste território era importante, o governante, o futuro herdeiro, marcar ali presença. Então ele marcou uma visita numa série de locais ali a partir da prefeitura. Chegar lá, eles vão pegar um carro lá, o Graf Stiff, 1911, um modelo lindíssimo, que era com capota aberta, porque eles estavam se sentindo seguros. O casal entra lá, e vai com um comboio de 6 pessoas até a prefeitura, seguindo uma rua lá, que eu vou colocar o nome, tá, aqui embaixo, depois eu boto um mapinha, porque eu não sei produzir, é a Pelquay, tá? Então eles vão seguindo lá. Acontece que não era um dia muito bom para ele estar visitando a cidade. Dia 28 de junho era uma data especial para o povo sérvio, porque esta região da Bósnia e Herzegovina, Sarajevo, era considerada o coração do reino sérvio, que tinha sido derrotado pelos otomanos, lá em 1389, inclusive, quando os sérvios perderam Kosovo, para o Império Otomano, lá na Idade Média. Acontece que era o primeiro aniversário, a Sérvia tinha reconquistado Kosovo dos otomanos, em 1913. Era a primeira vez que os sérvios iriam comemorar, o dia de São Vito aí, com o Kosovo de volta. Só que a visita do arquiduque Franz Ferdinand vai deixar os ultranacionalistas sérvios revoltados. Por quê? Porque era um recado, viu? Ainda tem território sérvio e eu mando nele. Sob esse ponto de vista, grupos nacionalistas terroristas, como o do Mão Negra, vão mandar, na verdade, 7 pessoas para matar, o Franz Ferdinand. Entre eles, a gente tem 3 estudantes
sérvios, na verdade eles nasceram, né, em Sarajevo, eram de etnia sérvia, eles estudaram em Belgrado, lá se radicalizaram e aí retornaram, né, para cumprir aí o assassinato do Franz Ferdinand. Mas o número de 7 era para garantir que fosse ter, né, o atentado. Eles foram se posicionando em lugares diferentes. Esses 3 amigos é o Graves, Kabrinović e o Gravilo Princip, um ótimo atirador, né, segundo os depoimentos da polícia, né, foram dados depois. Franz Ferdinand e Sofia então estavam vindo, né, em direção à prefeitura. 2 terroristas olharam, um disse que viu ela e perdeu a coragem, um disse que eles carregavam bombas do tamanho de sabonetes, além de pistola carregada, e umas cápsulas de cianureto, uns pacotinhos de cianureto, né, veneno, para se matarem, né, caso fossem pegos. E aí um deles disse, minha bomba não consegui tirar do bolso, tinha muita gente mesmo. Outro disse, eu não tive coragem, estava a esposa junto, eu não ia matar ela. Então o Kabrinović vai ver o Franz Ferdinand e a Sofia, né, vindo pela ponte, ele consegue tirar a bomba, acende, era um disparador lá, né, químico lá, que durava 12 segundos, vai tentando se desvencilhar e joga em direção ao carro. Não se sabe se bateu na capota, o próprio Franz Ferdinand rebateu, porque ele não deu tempo de falar depois, né? Mas o que se sabe é que a bomba bate no carro, bate na frente do carro de trás e entra debaixo do assoalho, né, deste carro de trás aí, explode, abre até um buraco ali. Aí o comboio para, o Kabrinović, né, tenta fugir, a galera viu ele jogando, ele se joga no rio, toma a cápsula de cianureto ali, né, não era uma cápsula, era um saquinho, toma o saquinho, o rio estava abaixo demais, ele é pego, né, numa margem ali próxima, agonizando com o cianureto que não tinha quantidade suficiente para matar ele, só machucou o estômago, aí ele acabou sendo preso. Franz Ferdinand, a comitiva ali para imediatamente, né, a polícia cerca, e aí o Franz Ferdinand continua, apesar dele mandar, né, ir para o hospital, os membros daquele terceiro carro, manda a comitiva para lá, ele segue com alguma segurança até a prefeitura. Isso aconteceu por volta das 10 horas, tá? 10h45 ele tá ali na prefeitura, discute com o prefeito, porque o prefeito acaba fazendo um discurso de boas-vindas, estava nervoso, né? Diz, como boas-vindas? Tentaram me matar! E aí tá, os ânimos se acalmam. Franz Ferdinand, que tinha tido uma baita frieza, né, com aquela tentativa de assassinato ali na ponte, acaba daí ficando nervoso. Alguns dizem que até a voz dele começou a afinar, ele começou a ficar mais nervoso com a situação. A partir da prefeitura fica decidido, Franz Ferdinand, né, vai ir visitar os feridos ali no hospital e vai se dirigir para lá a partir da Apelquei, a mesma que ele veio, meio que na contramão. Por quê? Porque ele não queria ir mais pela Franz Josef, que era a outra rua, porque ali tinha gente. Se tivesse uma chance de ter outro atentado, estariam esperando ele, né, na volta na outra rua ali. Então ele decide, ele com o comboio, ir pela Apelquei. Ele até pergunta, né, tinha até o general, do comandante da Bósnia-Herzegovina, estava junto ali na comitiva protegendo. Ele diz, eu corro risco, e o pessoal diz, corre. Provavelmente vai ter um outro atentado, né? E aí um Arrash, que era um dos seus comandantes, ele diz, olha, eu vou em pé do teu lado ali com a arma, né? Eu vou ali em pé no trajeto, eu fico no estribo do carro, no lado esquerdo, e vou. E aí eles seguem, né, por volta próximo das 11 horas para seguir o comboio. Tudo planejado, só que na primeira rua o motorista entrou, não avisaram o motorista, ele estava indo para Franz Josef. Quando ele dobra e vai para Franz Josef, eles gritam no comboio, para, a gente não vai por ali, a gente vai seguir na Apelquei. Daí ele para e tenta manobrar. No que ele está manobrando, o Gravilo Princip viu, foi até lá, né, e viu que era a chance de ouro dele, né, para tirar a bomba. Ele não consegue tirar, não se sabe se ele não conseguiu acender a bomba porque estava nervoso ou porque tinha muita gente, porque o que acontece? Quando o carro para, o carro não tem marcha ré, então ele vai fazer a manobra, o pessoal desce, começa a empurrar para trás. Franz Ferdinand e a Sofia estavam meio que em pé, né, para aliviar o peso ali, para o pessoal empurrar, é um tratorzão esses caras. E nesse meio tempo aí, o Gravilo Princip vem
e atira. O primeiro tiro atravessa a porta, entra pelo estômago, né, da Sofia, atinge a veia aorta dela ali, ela morre, não é, com hemorragia. E o Franz Ferdinand toma outro tiro que vai pegar, né, acabar pegando na sua jugular ali, e ele vai acabar morrendo ali, desfalecido. O Gavrilo Princip acaba sendo preso imediatamente. Essa foto que eu vou mostrar para vocês não é do Gavrilo Princip, é de um outro manifestante. Ele não é manifestante, ele só estava vendo e acabou sendo preso ali por engano, tá? Este carinha aí, coitado, ele não tinha nada a ver, ele foi solto depois pela polícia. Então a famosa foto, né, que a gente tem do terrorista sendo preso, na verdade é um engano. Essa foto não representa a prisão do Gavrilo Princip, até porque ninguém tirou foto dele sendo capturado ali. Outra imagem famosa sobre este atentado aí é esta imagem aqui que vai sair, né, num jornal italiano lá. Invertam a posição, tá? A Sofia tá do lado direito do carro, não do lado esquerdo. Então invertam ali as posições. Então foi nessa manobra aí de marcha ré que os dois tomaram os tiros. Na hora ninguém percebeu que eles tinham sido atingidos, só que a Sofia cai, né? Ela já cai desfalecida e o Franz Ferdinand pega ela e vai conversando. Eu tô bem, eu tô bem. E durante o caminho eles vão correndo, né, para conseguir ajuda. Eles vão para um palácio que tem ali, né, no local. Nisso eles estão levando, e aí o motorista, né, e o comandante ali, Bosnian, que estava junto com ele, testemunham que o Franz Ferdinand falava: Sofia, acorda, fica viva, luta para ficar com as nossas crianças, tá? Eles tinham 3 filhos. E foram as últimas palavras dele. Ele só disse: não, eu tô bem, tá tudo bem. Daqui a pouco ele desfalece, estava perdendo muito sangue, né? A Sofia já estava morta quando chega no palácio ali, né? Franz Ferdinand é retirado. Inclusive o comandante ali que estava com ele, né, sussurra: quais são as últimas palavras que tu quer deixar para os teus filhos? Deixa algum recado, mas ele já estava, né, inconsciente, não volta mais, acaba falecendo. E aí no dia 28 de junho, né, de 1914, nós temos este episódio aí, né, que é o atentado de Sarajevo, aí, né, o assassinato do Franz Ferdinand e da Sofia. Peraí, senhor, como é que isso foi acontecer? Essa historinha é um pouquinho mais longa. Por que a Sérvia estava, né? Por que havia este terrorismo, assim, né? A gente sabe que o nacionalismo estava presente no mundo naquele momento. Mas o que estava acontecendo? Vamos para a Sérvia. A Sérvia é este reino aí na época, tá? Em 1903 tinha o Aleksandar e ele casou com a Draga, né? A Draga, inclusive, era uma esposa de um ministro, né, do governo dele. Ele casa com a Draga, o pessoal diz: não casa com a Draga. Ele casou com a Draga, conseguiu uma baita oposição dentro do exército, teve uma conspiração, vítima, mataram ele, assassinado assim, ó, na violência suprema. Ele tinha se escondido meio que atrás da cortina, no quartinho dele, ali num cantinho, né? Aí pegaram ele e a esposa, bateram até o corpo ficar irreconhecível, jogaram eles, né, pela sacada, tiraram no chão e pum, deu, matamos. Troca-se a dinastia, né, do reino da Sérvia, vem uma outra dinastia, o Petar, né, que é o próximo rei da Sérvia, estava até no exterior, e aí a gente tem um governo marcado por um nacionalismo, né, mais extremado. Então, o nacionalismo já estava dentro do povo sérvio, agora passa a ficar dentro do governo sérvio. A Sérvia mantinha uma boa relação comercial, principalmente o Aleksandar, com os austro-húngaros. O Aleksandar e o pai dele, o antigo rei ainda, né, eles tinham uma boa relação comercial com o Império Austro-Húngaro, apesar do povo sérvio não gostar muito disso, né, uma relação mais amistosa. Este novo governo não, né, ele vai criar algumas barreiras ali, ele vai criar um distanciamento com o governo austro-húngaro ali. Em 1908, a Áustria-Hungria tem um território que era otomano ali, né, que era o território da Bósnia-Herzegovina, e desde a expulsão da Bósnia dos otomanos da região, a Áustria-Hungria meio que cuidava daquele território, mas não tinha anexado formalmente, né? Tava
30 anos já com a Áustria-Hungria o território da Bósnia-Herzegovina lá. Em 1908, a Bósnia-Herzegovina vai lá e anexa formalmente. Dentro da Sérvia, é uma explosão de sentimentos, né? Acontece que vão surgir vários grupos nacionalistas dentro da Sérvia por causa deste episódio. Um deles é o Odbrana, que vai pressionar o governo sérvio a declarar guerra à Áustria-Hungria. O governo sérvio diz, meu Deus, nós vamos ser destruídos mais. Vamos apoiar. Então, o Odbrana, que é este grande grupo nacionalista que vai se formar na Sérvia, ele vai apoiar uma ação violenta contra a Áustria-Hungria. Só que aí os países, principalmente a França, que era quem emprestava dinheiro para a Sérvia, né? Porque a Sérvia é um reino pobre, economicamente pouquíssimo desenvolvido. Tinham 4 escolas de pedagogia, por exemplo, para vocês terem uma noção, né? Uma economia industrial atrasada, o que mantinha, né? A única forma de tu sair da pobreza na Sérvia era entrando para o exército. Quer mudar de classe social? Quer ascender, crescer na vida? Vai para o exército. Então, o povo sérvio era muito voltado às armas, tá? Para resolver os seus problemas. É daí que vem, né, esta cultura aí. E então a França, o Reino Unido e a Rússia vão intervir, né, nesta questão e vão dizer para a Sérvia, não declara guerra, para. E aí essa questão é meio que abafada. O governo não apoia mais Odbrana, desfaz, né? Odbrana, que era tipo a defesa nacional, queria dizer, né? Ela é desfeita e aí vão surgir, a partir daqueles membros da Odbrana, né, diversos outros grupos. Entre estes grupos vai nascer o União ou Morte, que é um grupo sérvio que vai ficar popularmente conhecido como Mão Negra, tá? Que era um grupo ultranacionalista que queria invadir e retomar a Bósnia para o Reino da Sérvia. A Áustria-Hungria era um império, né, dual, ou seja, havia 2 parlamentos, um parlamento austríaco e outro húngaro. Estes ministros aí enviados, né, por estes ambos parlamentos conversavam entre si e aí o imperador, que na época, né, era o Francisco José ou Franz Josef, ele tomava, né, as decisões. Ele era um membro da família Habsburgo, tá? Então, este império era dele, basicamente. Ele tinha uma centralização, né, no poder muito forte na figura do imperador. A Áustria-Hungria era o antigo Império Austríaco, mas ele teve que dividir o poder com os húngaros, né? Porque em 1859 a Áustria-Hungria teve uma perda militar muito grande, né, com os italianos naquele processo de unificação da Itália. Então, aí, o Reino da Itália surge a partir, né, de uma grande guerra e vai ter uma grande guerra com os austríacos que vai vencer, vai enfraquecer o exército austríaco. Em 1866, o Bismarck da Prússia vai, né, infligir uma derrota gigantesca sobre o exército austríaco. E aí, a partir daí, né, para se manter, os Habsburgo vão acabar dividindo, né, o seu reino entre austríacos, ou os germanos, né, numa porção, e húngaros na outra. Apesar disso, os húngaros diziam aos austríacos, dão e não dão poder, né, porque o exército é sempre de controle austríaco ali. E os austríacos diziam, a parte mais industrializada do império é a nossa, e eles pegam carona com a gente, esses húngaros safados. Não eram só esses 2 povos, tá, reconhecidos oficialmente. Oficialmente a gente tinha ainda romeno, eslovaco, tcheco, ucraniano, italiano, polonês. Então tinham, além do alemão, né, e do húngaro, tá? Então existiam vários povos dentro, né, vários sentimentos nacionalistas dentro da Áustria-Hungria. A gente é levado a pensar sempre que a Áustria-Hungria era um reino em ebulição, né, que ia acabar a qualquer momento. Na verdade, a gente está percebendo que no início, nesta época aí de anexação da Bósnia-Herzegovina, o Franz Ferdinand tinha até planos de transformar, né, o Império Austro-Húngaro
em um Reino Unido ou numa confederação lá, né? Então ele estava tentando pensar, né, em saídas para manter essa unidade aí. A economia crescia, era uma das que mais cresciam na Europa, tinha boas taxas, né, sociais dentro daquele perfil lá. Então muitas vezes o romeno não queria ir para a Romênia porque tinha uma segurança ali social, por mais que não fosse, né, um país que reconhecesse a sua nacionalidade, ele tinha alguns acessos, ele tinha uma vida, uma condição de vida, né, melhor. Então essas ações assim, né, que mantinham meio que o Império unido desta maneira aí. O imperador Franz Joseph, né, o Francisco José, estava muito velho. Por exemplo, em 1908, quando está dando, né, esse rolo aí por causa da Bósnia, ele tinha 78 anos, tá? O herdeiro dele era o sobrinho, era o filho do irmão dele, porque ele tinha perdido, né, o seu filho Rodolfo, que ele se suicidou junto com a esposa, e a sua esposa acabou, né, tinha sido assassinada lá em 1898 por um anarquista italiano que furou ela simplesmente do nada, assim, né, e ela acabou morrendo. Comercialmente, o Império Austro-Húngaro, ele mantinha, né, uma balança de comércio com os sérvios bem favorável ali, né, havia, né, uma proximidade econômica entre as duas nações ali. Só que a partir desta questão da Bósnia e Herzegovina vai haver um rompimento, né, diplomático aí importante entre a Áustria-Hungria e os sérvios. A Áustria-Hungria é um império, tá, gente? Um império que só tem um lugar para focar, que é os Balcãs. E por isso a Áustria-Hungria vai rivalizar com um outro império que vai proteger, né, bastante a Sérvia, que é a Rússia. A Rússia era um império gigantesco que tinha tentado tomar parte da China, perdeu para o Japão, né, a guerra em 1904, 1905, não podia mais expandir para o Tibete nem para a Pérsia, porque tinha um acordo com o Império Britânico que tinham essas regiões, né? Por outro lado, só tinha um lugar para expandir. Qual era? O tal dos Balcãs. Então a Rússia ali vai influenciar bastante, né? Vai querer proteger a Sérvia, porque o povo sérvio é eslavo, assim como os russos. Então a gente tem essa condição entre Áustria-Hungria e Sérvia aí, bem complexa, né, acontecendo. Desta maneira, a gente vai entrar, né, nas tais das alianças. Uma nação apoiava a outra, como é que funcionava isso? Nós temos 3 tipos de aliança, tem vários outros, mas eu vou determinar aqui 3. A aliança, que são acordos formalizados entre nações, assinados, tem tratados. Todo mundo sabe que aquelas nações têm acordos. Então, as alianças são um tipo de acordo entre nações. As ententes são acordos informais, daí que vem a palavra entente, tipo entente, entendimento, vem do francês ali. São acordos informais, onde uma nação faz um acordo, né, mútuo ali de defesa com o outro, mas são acordos mais frágeis. Por isso que vão acontecer diversas ententes ali, né, meio confusas, né, com o passar dos anos ali na região. E por fim nós temos a detente. A detente são ações diplomáticas entre nações para evitar o conflito. Toda esta política de alianças é uma política que visa evitar o confronto, não aumentar, né, o confronto, evitar. Desta questão, nesta tentativa de se evitar o confronto, a gente vai ter uma tríplice, a mais antiga de todas, sendo formada a partir de maio de 1882, que é a Tríplice Aliança. É um acordo porque a gente tem, por exemplo, o Reino da Áustria-Hungria e o Reino da Itália disputando a região de Trento e o Mar Adriático. As duas nações, elas têm rixas e podia acontecer um conflito ali, né? A Alemanha estava preocupada, né, o Império Alemão, lá da época do Bismarck, estava preocupada com um eventual conflito ali, porque ia prejudicar a Alemanha tanto militarmente, porque ela ia ter que se intrometer, ela era parceira das duas nações, né? Então, um amigo ela ia perder. E economicamente também. O que a Alemanha faz, né? Ela vai, junto com o Bismarck, vai tentar criar esta tríplice aliança
porque era uma forma de evitar qualquer confronto, né, entre os dois. Evitar um confronto ali. Então é daí que vem, né? Bom, formalizado o tratado, a cada 10 anos ele seria renovado. 1791, até um ano antes, foi renovado. 1902 também. 1912 também. Então tem essa questão da Tríplice Aliança. Claro que a Áustria-Hungria e a Itália não eram super parceiras e se desconfiava, né, de algumas ações da Itália. Por exemplo, a Itália apoiava o Reino de Montenegro, que tinha uma bateria de canhões que defendia o Mar Adriático, que a Áustria-Hungria poderia querer invadir algum dia ali a região, ia prejudicar ela. Tinham pequenas questões ali, né? Por outro lado, o reino da Itália ficou muito brabo, porque houve a anexação da Bósnia-Herzegovina e, em contraparte, a Áustria-Hungria tinha prometido à Itália que instalaria escolas de idioma italiano na região de Trento ali, né? E ela não instalou. Então havia sim pequenos conflitos, né, entre essas duas nações, assim, né, desde cedo. Havia, mas esse tratado, a Tríplice Aliança, evitava, né, com que houvesse um conflito maior entre elas. Por outro lado, a gente tem outras nações com alguns interesses mútuos. Por exemplo, a França havia perdido, né, a Guerra Franco-Prussiana lá em 1870, a gente já teve essa aula lá. E aí tinha o tal do revanchismo, né, com o Império Alemão. A França se preocupava com o poder no Império Alemão, mas não ia fazer acordo nenhum com a Alemanha. O que a França fez? Buscou um entendimento, criar uma entente com a Rússia. A França enviava, né, dinheiro, empréstimos, para que a Rússia desenvolvesse uma série de estradas de ferro que alimentariam, né, a sua frente de batalha ali. Então havia um investimento francês ali na Rússia e em troca a Rússia, né, oferecia um mútuo apoio ali, né, à França com qualquer questão contra a Alemanha. Então houve um entendimento entre Rússia e França. Era interessante para os dois, né, esta questão aí. Mas tem um outro país que vai entrar aí nessa entente entre França e Rússia, que é o Reino Unido, né, que vai terminar ali fazendo parte do que nós conhecemos hoje de Tríplice Entente. O Reino Unido, ou o Reino Unido da Grã-Bretanha, vai escolher fazer parte da Entente porque não via na Alemanha um adversário. Via adversário em potencial, né, via como adversários em potencial a França, historicamente, mas a França estava expandindo os seus domínios no norte da África e poderia querer o Egito, que era britânico, e a Rússia. A Rússia estava querendo expandir, né? Podia querer ir para o Tibete, para a China, para a região da Pérsia, que eram domínios ali do Reino Unido. Então era interessante o Reino Unido se unir à França e à Rússia. Então por isso que o Reino Unido vai fazer parte da Tríplice Entente, tá? Tríplice Entente, então, estaria formada em 1907. Vai ter outro negócio que eu nem contei ainda, né? Com esse negócio de aliança, entente, blá, 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 a França decide expandir para o Marrocos, para o norte da África, domina ali o Marrocos. A Alemanha acaba protestando em apoio à Espanha, que acabou, né, sendo prejudicada nessa questão, se sentindo mais ameaçada. Vai ter um acordo ali, tudo tranquilo, né? Consegue haver uma intervenção ali diplomática, que é a chamada detente, e aí a gente tem essa questão resolvida, né, com o domínio da França sobre o Marrocos. A Itália vai pensar em fazer a mesma coisa e vai fazer, né, até um acordo secreto com a França ali para que ela permitisse a tomada dos italianos da Líbia, que ficava ali do ladinho. Então a gente vai ter a França consultando a Rússia, consultando o Reino Unido, e a Tríplice Entente permite com que a Itália até gosta, né, do fato da Itália invadir a Líbia, porque a Líbia é um território do Império Otomano, e eles queriam enfraquecer o Império Otomano ali. Então a Itália quer fazer essa incursão ali, né, até a Líbia. A Tríplice Aliança que diz: eu não vou ajudar, não vou botar minha mão no fogo por vocês. Então tá, beleza. Né? No final de 1911, a Itália invade a Líbia usando, né, a sua marinha,
usando novas tecnologias, com bombardeio, usando zeppelins, como vocês estão vendo, usando aviões, e aí desembarcando 20 mil fuzileiros navais, eles conquistam, né, a capital ali, a cidade mais importante ali da região Trípoli. Só que aí eles têm que, né, entrar mais no interior da Líbia, e aí o fator tecnológico que estava favorecendo muito, viu? Até mesmo os holofotes, porque evitava qualquer contra-ataque libanês durante a noite. Então o holofote também era uma arma tecnológica bem importante que os italianos empregaram em batalha. Só que a resistência à Líbia aumentou, eram 100 mil italianos da Líbia, eles não conseguiam derrotar, né, os líbios ali. Então a Itália decide mudar um pouquinho e atacar diretamente, né, o Império Otomano através da sua marinha. E começa uma guerra naval ali contra o Império Otomano, forçando o Império Otomano a dar a Líbia, né, para a Itália ali em abril de 1912. Daí a Líbia, né, passa a ser um território, uma colônia italiana. O que acontece? Com este enfraquecimento naval, a porção otomana da Europa, dos Balcãs, ficou mais frágil. E aí a gente vai ter, né, um acordo entre Sérvia e Bulgária. Eles vão fazer um acordo prévio, dizer, vamos invadir esses territórios otomanos, vamos pegar para nós? Vamos! Montenegro e Grécia vão acabar se juntando e a gente vai ter uma Liga Balcânica. Esta Liga Balcânica vai entrar em conflito, né, contra o Império Otomano ali em 1912 e a gente vai ter, né, a Primeira Guerra dos Balcãs, que é esta liga aí atacando. Os búlgaros vão usar um exército com 300 mil homens. Eles vão mobilizar 15% da sua população adulta, né, masculina ali para essa ofensiva. Vão atacar pelo leste. A Sérvia vai invadir, né, a região da Macedônia e Montenegro vai atacar o norte ali da Albânia. Os gregos só querem Salônica, que era uma região da Macedônia ali, portuária muito importante. Só que os búlgaros também querem. E aí começa uma corrida, né, entre búlgaros e gregos para ver quem chega na Salônica. Gente, a campanha militar é super rápida. São 6 semanas que vão devastar, né, os territórios otomanos ali da região. Os búlgaros vão, inclusive, acabar sendo freados, né, a 70 quilômetros da capital Constantinopla ali, porque eles vão percorrer, né, vão vencer, vão conquistar Adrianópolis, vão entrar tão fortemente no território otomano que eles não tinham mapas e não tinham esquema de batalha para isso. Eles não estavam preparados, né? Mas vão chegar até lá e ali eles começam, né, a sofrer um bloqueio. Quando os búlgaros começam a chegar perto, né, de Constantinopla, eles acabam sofrendo com uma pesada artilharia ali otomana e acabam tendo que se fixar ali, né? Eles não conseguem progredir mais. E aí entram em desespero, abandonam as posições da Macedônia que eles queriam, né, conquistar e vão lá para o porto de Salônica para tirar aquele porto dos gregos. Os búlgaros, inclusive, vão chegar, né, no comandante otomano ali que eles tinham e diz, olha, nos deem Salônica ali. E aí o comandante otomano, eu não tenho como dar a mesma cidade 2 vezes, porque os gregos já estavam lá dentro. Para evitar um conflito, né, entre gregos, né, e búlgaros, os gregos vão permitir com que 15 mil soldados búlgaros fiquem ali na região portuária para que eles negociassem, né, posteriormente ali essa posição. Enquanto isso, a Sérvia acaba, né, derrotando posições importantes dos otomanos ali na região e vão ajudar, né, Montenegro na Albânia. A Sérvia investiu 132 mil soldados, né, do seu exército, um grandíssimo contingente, né, ali para a época, para expandir seus territórios. E aí a Primeira Guerra dos Balcãs, né, termina com um acordo ali em dezembro de 1912 entre a Liga Balcânica e o Império Otomano, que acaba, né, perdendo o território. Neste acordo tem um probleminha. A Sérvia, tá? A Sérvia, ela tinha feito um acordo antes da guerra com a Bulgária de divisão de território. Só que como a Bulgária abandonou algumas posições para ir até Salônica, a Sérvia acabou ficando naquelas cidades. E aí, a questão sérvia é, fico
conquista foi dela, ou saio e cedo para a Bulgária. Os sérvios vão acabar escolhendo permanecer nos seus territórios conquistados. E aí, em julho de 1913, a Bulgária invade ali a Sérvia. Este é um momento importante, porque quando a Bulgária invade a Sérvia, porque ela tem um exército maior, né? Ela quer ter aqueles territórios ali, os gregos, os romenos, que estão no norte da Bulgária, e até mesmo os otomanos começam a atacar, né, os flancos da Bulgária ali. E a Bulgária acaba ficando com um território, acaba perdendo, né, em agosto, essa Segunda Guerra dos Balcãs, terá, né, por exemplo, uso do telégrafo, trincheiras, né, búlgaras e sérvias bem posicionadas, que vai ser o centro da batalha ali, né. Os gregos meio que vão travar ali no sul contra os búlgaros na Batalha do Monte Kresna ali, né, eles acabam sendo travados ali, e são os romenos que vão chegar tão próximo da capital Sófia que os búlgaros em agosto dizem, não, chega, a gente termina com a guerra aí de uma vez, né? É assinado o armistício, a Bulgária acaba perdendo grande parte dos territórios que ela conquistou na Primeira Guerra dos Balcãs. Mas a Bulgária invadiu a Sérvia porque a Bulgária achava que a Rússia ia ficar do seu lado. E neste momento, a diplomacia russa escolheu os sérvios, tá? Se aproximando ainda mais, né, do reino sérvio, que tinha expandido ali, né, um grande território. Foi criado para evitar, por causa da Alemanha, né, porque a Alemanha estava preocupada com essa expansão, aí foi criado um novo país ali, né, que era do povo albanês ali. A Albânia acaba surgindo a partir desta Segunda Guerra aí dos Balcãs. Vamos voltar lá para o assassinato do Franz Ferdinand, né? Foi de grande comoção esse assassinato. Pegou muita gente ali de surpresa, é óbvio, né? Ninguém esperava que o arquiduque fosse assassinado. Os jornais agiram, né, de forma muito rápida, foi uma comoção. Eles cobriram muito bem o atentado, eles levaram todo o drama familiar envolvido dos filhos, como Franz Ferdinand era próximo, né, da sua esposa, porque inclusive, né, ele se casou com uma dama de companhia, não era alguém da nobreza, por isso seus filhos nunca herdariam, né, o trono, mas ele fez por amor o seu casamento. Os dois eram muito devotos à família, né, tinham várias imagens deles com a família. Aí no velório deles mostraram, né, os filhos escreveram cartinhas de perdão aos assassinos. Gente, toda essa ação, o Franz Ferdinand e a esposa Sofia morreram em direção ao hospital para verem os feridos. Todo este noticiário criou uma grande comoção no Império Austro-Húngaro, mesmo que eles não gostassem do arquiduque. Tá? O arquiduque era extremamente grosseiro, uma pessoa fria ali, ele não era carismático nem um pouco. Tá? Mas graças à cobertura da imprensa ele passou a ser, e se criou essa ideia muito forte aí de retaliação à Sérvia. O imperador Franz Josef, né, no meio do velório, ele perguntava para o Konrad, né, que era o primeiro-ministro, e aí, porque eles acionaram imediatamente a Alemanha. Posso invadir a Sérvia? Porque os russos estão prometendo proteger, e aí a guerra vai se espalhar. E então essa ideia de conflito vai crescer, né, em grande parte vai ter força em grande parte, né, por causa da imprensa também. Na Sérvia, eles disseram que investigaram e os assassinos não saíram de lá, meio que acobertaram tudo e não deram muita bola, né, para o assassinato, né, do Franz Ferdinand. Internamente eles até estavam comemorando, porque eles esperavam que esse assassinato fosse fazer com que o próprio Império Austro-Húngaro, né, entrasse em colapso ali por não ter, né, um herdeiro ali. O Franz Josef já tinha 83 anos, mal participava, né, das decisões políticas. Então os sérvios esperavam instabilidade, né, na Áustria-Hungria. Quase todos foram presos, tá? Um escapou, que é o primeiro que não quis lá, o Mehmed Basit, né? Ele não quis tocar a bomba, e aí ele acabou fugindo e escapou. Os outros 6 foram presos, é feito um julgamento depois, né? Na própria Bósnia ali, né? Na Áustria-Hungria. O Gavrilo Princip,
ele foi condenado a 20 anos. Por quê? Porque ele tinha 19 anos. E aí ele não poderia ser condenado à morte nem à prisão perpétua. Era a pena máxima, né, de 20 anos aí nesse caso. Que não vai adiantar muito, ele vai acabar morrendo, né, de tuberculose. Ele vai perder o braço um tempo depois e vai morrer de tuberculose, né, na prisão, em 1918. E é neste contexto aí que nós vamos entrar no mês de julho. E aí a gente vai ter a crise de julho. Por quê? A Áustria-Hungria quer, né, retalhar a Sérvia, mesmo os investigadores sendo atrapalhados pelos depoimentos, né, porque o Gavrilo Princip e seus amigos ali, o Gabrinovic, o Gabrez, o Popovic, né, os envolvidos ali no crime, eles foram mudando as suas versões e atrapalhando as investigações. Mas a arma era da Sérvia, o Grupo Mão Negra era da Sérvia, né, tudo levava à Sérvia. Mesmo que a investigação, né, o inquérito ali não tivesse muitas provas, era óbvio que era a Sérvia, e a Áustria-Hungria tratou a Sérvia como, né, um agente direto deste atentado desde o primeiro momento. Então, no mês de julho, a gente tem a Áustria-Hungria, né, pressionando muito a Sérvia, e a Sérvia, que mesmo que tinha saído de duas guerras, né, em 1912 e 1913, tinha tido muitas perdas militares, tinha que cuidar de um território maior agora, né? Estava num momento de crise econômica, de instabilidade, a Sérvia não poderia se defender contra um ataque da Áustria-Hungria. Por isso a Sérvia vai pedir socorro para a Rússia. E aí durante o mês de julho a gente tem a Rússia, né, mostrando, né, apoio ali à Sérvia. Se a Áustria-Hungria declarar, né, guerra à Sérvia, a Rússia declara guerra à Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria daí começou, né, a fazer contatos com o Império Alemão. E para o Kaiser, né, Guilherme II, que é o imperador ali, né, da Alemanha, era positivo entrar em guerra naquele momento. Por quê? Porque as estradas de ferro da Rússia ainda não estavam prontas. Desde 1911 houve, né, um investimento, um aprimoramento ali do exército alemão para isso. Então a Alemanha estava melhor preparada naquele momento do que a Rússia e a França. E o Guilherme II via assim, olha, daqui a 2 anos a Rússia vai ter suas estradas, seu exército ainda mais poderoso, porque tinha uma população maior. A Áustria-Hungria vai estar em colapso, eu vou perder um apoio aqui que eu ainda tenho. Era o momento, né, da Alemanha ali entrar em guerra. Guilherme II, gente, ele era primo do Nicolau II ali, né, da Rússia, que era o czar da Rússia, e ele era primo também do Jorge V, do rei da Inglaterra. Tá? Não é que a proximidade deles, né, os tornava mais próximos, com certeza. Mas a gente não pode pensar nessa esfera de poder aí que os primos tinham o controle total da situação. O Guilherme II até tinha, né? O Nicolau II em parte, o Jorge V não apitava nada, né? Ali no Império Britânico a gente sabe que era um parlamentarismo que bem mais atuante, né, nesse sentido ali. Mas mesmo sendo próximos, né, o Nicolau II não gostava do Guilherme II, tá? Mas Jorge V gostava do filho do Guilherme II ali, o Heinrich, né? Então, mesmo sendo próximos, eles não foram, né? Não foi a questão familiar decisiva em qualquer momento. Eles eram ambos, né, netos da Rainha Vitória ali da Inglaterra. Bom, então durante julho a gente começa a ter, né, as diversas ali reuniões e planejamentos para um possível confronto. A Itália se afasta nesse momento, ela não demonstra que vai, né, comprar a briga ali dentro da Tríplice Aliança. A Inglaterra também não. Na verdade, eles queriam evitar o conflito, né? Inclusive o rei Jorge V intercedia com o filho do Guilherme II ali, com o Heinrich, né, para evitar este conflito e a participação ali, né, da Inglaterra na guerra. Já a França, o Poincaré, que era o presidente da França, a França é uma república, ele vai visitar no final de julho, né, entre 19 até 23 de julho, ele vai visitar a Rússia. Lá ele vai afirmar e reafirmar a posição francesa na Entente de apoio irrestrito, né, à Rússia numa eventual guerra ali. Porque eles sabiam que a Alemanha ia entrar em combate, né, em conflito, então a guerra começaria desta maneira ali. A França foi lá, o presidente Poincaré, e garantiu ao czar Nicolau II que a França ali participaria, né, do conflito. O Franz Joseph, né, o Francisco José,
o imperador da Áustria-Hungria, ele mandou uma série de telegramas para o Kaiser Guilherme II ali, né, da Alemanha, e o Kaiser Guilherme II meio que disse, agora declara guerra. Um momento meio que no fim de julho, a Alemanha começa a pressionar a Áustria-Hungria. Vai, ataca. E aí a Áustria-Hungria vai no dia 23 de julho de 1914 enviar um ultimato à Sérvia. Eram 10 pontos, né, de atuação do Império Austro-Húngaro na investigação sobre o atentado ali, inclusive intercedendo na polícia ali, né, sérvia. Quando os embaixadores, né, russos que estavam na Sérvia ali observaram o documento junto com os sérvios, na hora eles perceberam, não temos como aceitar, a guerra vai começar. Na ausência, né, de resposta positiva, a Áustria-Hungria, no dia 28 de julho de 1914, declara guerra à Sérvia. E assim começava a Primeira Guerra Mundial. É isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Vai ter mais aulas aí. Nós vamos percorrer agora com as batalhas na próxima aula. Muito obrigado. Tchau, tchau.